Bom, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo apenas um breve comentário. Já fizemos duas lives, as duas primeiras lives, médium e mediunidade. Ela tratava na introdução do livro que nós vamos estudar o ano que vem, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Portanto, a introdução do livro ela já foi realizada. E hoje, na próxima terça-feira e as outras próximas duas terças-feiras, a gente pretende fazer um estudo básico do livro dos médiuns, falando sobre mediunidades de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes. Eu não pretendo, nem tenho como, nem tenho conhecimento suficiente para, em apenas 4 lives, fazer um resumo do livro dos médiuns. Não é nem a minha pretensão. Pretendo apenas trazer um arcabouço de informações que possa ajudar de alguma maneira, ou pelo menos trazer um equilíbrio entre nós, para que a gente, quando chegar no ano que vem, no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando o André Luiz estiver falando sobre, por exemplo, mediunidade de psicografia, psicofonia, efeitos físicos, desdobramento, bilocação, a gente tenha pelo menos noção do que é isso. Eu sei que a grande maioria de nós aqui conhece o livro dos médiuns, a grande maioria de nós lê o livro dos médiuns, tem costume de utilizar o livro dos médiuns, então com certeza vai ser apenas uma revisão. Porém, aqueles que, eu não li o livro dos médiuns, eu nunca folhei o livro dos médiuns, uma parte básica eu vou aqui apresentar. Eu tomei o cuidado de, em todos os slides que nós vamos utilizar nessas próximas 4 lives, dizer exatamente de onde eu tirei. Olha, tirei do livro dos médiuns, no capítulo tal, na pergunta número tal. Tirei da Gênesis, tirei. Eu vou trazer exatamente da onde veio cada uma dessas informações. Isso, com certeza, vai facilitar bastante a nossa vida e a gente vai poder, inclusive, depois, quem quiser, pesquisar um pouco mais a fundo nesse conhecimento. Como eu falei, volto a dizer, eu nem tenho cabedal de conhecimento para, em apenas 4 lives, fazer um resumo do livro dos médiuns. Nem tem como. E acho que ficaria extremamente superficial. Então, a ideia, nesse caso, gente, é apresentar um arcabouço básico de informações. Tá? Peço que depois, como a gente vai ter umas férias aí de dezembro e as 2 primeiras semanas de janeiro, quem quiser se aprofundar um pouco, tem os slides, eu deixei os slides, deixei inclusive os slides do PowerPoint, quer dizer, se alguém quiser aproveitar nas palestras na sua casa, na casa que você trabalha, se você quiser incrementar e fazer algo, um estudo maior, e depois apresentar em outro local, sinta-se à vontade, entendeu, gente? Esses slides, eles podem ser distribuídos aí à vontade, sem nenhum problema. Tá? Eu não tenho nenhum tipo de restrição com relação a isso, é por isso que eu divulgo mesmo e deixo o pessoal utilizar normalmente. Foram revisados por 4 pessoas, então eu acredito que, possivelmente, dentro daquilo que é o conceito doutrinário estabelecido por Allan Kardec, aparentemente está tudo bem certinho, porque 4 pessoas revisaram e nenhuma delas encontrou nada que pudesse dizer, não, isso aqui está um pouco fora daquilo que a doutrina espírita preconiza. Então, eu pedi para que todo mundo, além de eu me basear só no livro dos médiuns, eu pedi para 4 pessoas distintas olharem os slides e darem seus pontos de vista. E, aparentemente, está tudo bem certinho. Então, eu acredito que a gente vai poder aproveitar bastante. Lógico, os slides trazem apenas uma quantidade pequena de informações, e eu vou aprofundar um pouco em alguns temas que eu acho interessante. Em outros eu vou dizer, olha, eu vou trazer essa parte, mas lá no livro, nos domínios da mediunidade, nós vamos aprofundar nesse aspecto. Eu vou apenas apresentar o conceito básico. Bom, acredito que a maioria de nós já estamos aqui, 8 horas e 5 minutos. Gostaria de abrir solicitando se alguém do nosso grupo pode fazer para nós a prece de abertura. Quem se sentir inspirado, puder fazer para nós a prece de abertura, eu agradeço.
Pode ser uma prece simples, gente, não tem problema. Tudo bem, eu faço. Envolve, por favor. Vamos mentalizando nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. E vamos rogando a Ti, Jesus. Permita que possamos ter todo o ensinamento necessário para que possamos caminhar um pouco mais do que muitas vezes nós nos projetamos. Permita, Pai, permita, Jesus, que através dos seus ensinamentos consigamos chegar a um dia melhor no dia de amanhã. Assim eu vos peço. E agradecido vou até nosso Pai dizendo: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado sejas o teu nome, Senhor. Que venha até nós o teu reino. Que sejas feito, Senhor, tua vontade, aqui nesta terra, como ela é feita em todos os céus. O pão material e espiritual, Pai, dai-nos hoje. Perdoa, Pai. Perdoe as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido, Senhor. E não nos deixe, Pai, não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai. Livra-nos de todo mal, de toda maldade, Senhor. Pois teu és o reino, o poder, a luz e a glória, meu Senhor, para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que a luz esteja com todo o nosso grupo no dia de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, Evaldo, pelas palavras, obrigado pela abertura. Novamente, sejam todos bem-vindos. Eu vou iniciar, como a gente sempre faz, a gente vai iniciar com o estudo dos slides. Eu vou fazer a primeira apresentação, vou parar mais ou menos lá para o slide do número 20, e aí eu abro para a gente conversar um pouco a respeito dessa primeira parte. Se por um acaso, durante a apresentação, você perceber algo que você possa trazer, que possa ajudar, é livre, tá, gente? É só abrir o microfone, colocar alguma pergunta que você queira colocar também. Olha, não ficou claro o que você acabou de passar para a gente, porque, volto a dizer, não está tudo escrito nos slides. Eu normalmente faço a leitura do slide e faço um comentário. O comentário normalmente aprofunda alguma coisa. Se de repente não fica claro, pode naquele momento mesmo parar e pedir um esclarecimento um pouco melhor. Ou pode anotar e esperar quando a gente abrir para o diálogo. Fica a critério de cada um, como vocês acharem melhor, sabe? Aqui é um grupo harmônico em que a gente aqui está junto para aprender, para se desenvolver. Então, fiquem à vontade. Vou compartilhar a tela. Ela está visível, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre classificação geral dos médiuns, mediunidade e efeitos físicos. Como eu falei, tudo está baseado no Livro dos Médiuns. Então, eu vou citar sempre de onde eu estou tirando. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 14. Kardec afirma que a faculdade mediúnica não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, e que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de mediunidade, embora nada impeça que o médium venha a possuir mais do que uma aptidão. Significa dizer que existem médiuns que possuem apenas uma mediunidade e existem médiuns que possuem várias mediunidades. Exemplos que a gente pode ter, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, de psicografia, psicofonia, entre outras mediunidades, outras tantas mediunidades.
né? Temos o próprio Divaldo também é psicofonia, psicografia, entre outras mediunidades. Normalmente, a grande quantidade, vamos dizer assim, na generalidade, usando linguajar de Emmanuel, né? Na generalidade, os médiuns possuem realmente mais do que uma faculdade integrada, mais do que uma aptidão. Poucos são aqueles que têm, não, esse médium é apenas psicólogo, ou esse médium só tem psicofonia. São poucos. Tá? Na sua generalidade, sempre há mais do que uma aptidão. Isso é comum, eu tenho notado com certa frequência. Esses médiums, durante a produção dos fenômenos, podem permanecer em completo estado de transe, estado sonambúlico, ou completamente despertos. Dessa forma, eles podem ser médiums facultativos ou médiums involuntários. Esse médiums facultativos e médiums involuntários, eu vou abrir um pouco mais nos próximos slides, eu vou aprofundar um pouco mais a respeito disso. O médium facultativo e o médium voluntário. O médium facultativo é aquele que vamos dizer, ele está consciente ou semiconsciente durante o fenômeno mediúnico, durante o ato mediúnico, o transe mediúnico. E o médium involuntário, normalmente, ele está inconsciente. Por que eu falei que eu vou abrir um pouco mais adiante? Ao lado aqui eu utilizei duas imagens. A primeira delas é uma imagem normal de um médium, né, num estado de um transe, né? E embaixo uma imagem falando sobre a glândula pineal. Eu vou apenas fazer um comentário sobre essa glândula, porque eu acho importante a gente ter pelo menos uma ideia, porque muita gente fala assim, a glândula pineal é a glândula que, nos médiuns, ela tem uma característica um pouco diferenciada e que ela faculta com que os médiuns possuam esse contato com o mundo espiritual. É através dela que você consegue ter esse contato com o mundo espiritual. Bom, isso são o que algumas pessoas dizem. Fatos comprovados, cientificamente comprovados, não existem muitos. Tá? Na própria obra kardeciana, não existe, Kardec não aborda essa glândula especificamente. Não, ele não trabalha com isso. Quem trabalha um pouco com isso? Nós encontramos nos livros de André Luiz, principalmente no Missionários da Luz, principalmente no capítulo 14, quando o irmão Alexandre fala a respeito dessa glândula. Ele conversa um pouco a respeito dessa glândula. Encontramos também mais algumas informações com Calderaro no livro, o que fica entre o livro Libertação e o Obreiro da Vida Eterna, no Mundo Maior. No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, eu não lembro o capítulo, mas o irmão Calderaro, quando ele conversa um pouco com André Luiz, ele fala sobre essa glândula. O interessante é que André Luiz apresenta essa glândula e algumas funções dessa glândula no livro Missionários da Luz, lá em 1948. E a medicina, ela só conseguiu vamos dizer assim, entender aquilo que André Luiz, ou melhor, dar certificação para aquilo que André Luiz apresentou em 1948, muitos anos depois. Muitos anos depois, aquilo que André Luiz apresenta ali no livro Missionários da Luz, a neurociência, né, a medicina, ela comprova algumas daquelas funções. Inclusive, outras vão sendo aprofundadas e vão aparecendo, e vão sendo apresentadas. Na área médica, hoje em dia, nós temos diversos pesquisadores dessa área e que trabalham com pesquisas sobre essa glândula. Um deles é Décio Iandoli Júnior. Décio Iandoli Júnior é espírita, ele é médico, ele tem uma formação na área de... ele é doutor em medicina exploratória e em algumas outras áreas também da área médica. Ele tem diversos livros que falam a respeito disso e, inclusive, eu trouxe algumas informações nos próximos slides, são 3 slides, que eu tirei da Revista Internacional do Espiritismo, que há mais ou menos 3 anos fez uma entrevista com esse nosso irmão Décio Iannoli Júnior,
perguntando um pouco sobre a glândula pineal, o que a área médica hoje já havia pesquisado, o que a área médica já havia confrontado e já tinha tido experiências para poder realmente trazer alguma coisa com mais profundidade. E eram algumas perguntas, né? Na verdade, eu selecionei apenas 3. Quem quiser depois pode até se aprofundar um pouco mais sobre o tema. No final, eu vou dizer, né? Veio da Revista Internacional do Espiritismo na revista de número 7. Ela é uma revista de 2019. O mês, se não me engano, é mês de março. E tem diversas perguntas, é uma matéria bastante extensa, tem bastante fotos, inclusive. Eu me retive a 3 perguntas que eu achei que seriam interessantes, e inclusive porque eu quero apenas fazer uma introdução sobre isso, porque nos nossos estudos que nós vamos realizar, o livro Nos Domínios da Mediunidade, em alguns momentos ali nós vamos encontrar o irmão instrutor de André Luiz conversando a respeito disso. E esse nosso capítulo, né, que vai estar falando sobre esse tipo de trabalho, no CETRALV nós temos o nosso presidente da casa, que é o Roberto. Ele é médico neurologista. E nada melhor do que um médico neurologista para nos falar sobre glândula pineal. Tá? Então, eu não tenho cabedal de conhecimento para isso. Eu não tenho profundidade para ir muito além do que eu vou apresentar aqui. Isso aqui é básico. Tá? E eu acho que quem pode aprofundar um pouco mais, quem pode trazer um pouco mais de luz para isso, será realmente o nosso irmão Roberto, e por isso ele foi convidado. E ele vai, inclusive, estar nos assessorando, nos ajudando, quando nós chegarmos nesses pontos em que a área médica pode nos trazer uma luz maior àquilo que André Luiz está falando ali, por intermédio do irmão Aulus, né, que vai ser o instrutor dele. Então, por isso mesmo que há esse convite do nosso irmão Roberto, para que ele, em alguns momentos, vamos dizer assim, em alguns capítulos, ele vai estar ali especificamente para isso. Ele vai trabalhar aquele capítulo e vai aproveitar para trazer alguma coisa. Olha, na área médica, algumas pessoas já estudaram isso, já viram aquilo, já fizemos alguns estudos, sei lá, de tomografia. Bom, como eu falei, eu não tenho como me aprofundar, não é meu campo, eu não tenho nem cabedal de conhecimento para além do que eu vou apresentar. Mas pelo menos aqui já dá uma ideia do que espera a gente. Pergunta que foi feita ao nosso irmão Décio Andoli Júnior, médico. O que é a glândula pineal? Onde precisamente ela se localiza e qual a sua função físico-orgânica? Décio Andoli Júnior. A glândula pineal é uma estrutura do tamanho aproximado de um grão de arroz cozido, com peso de aproximadamente meia grama, e que está localizada na porção mais central da nossa cabeça, chamada pelos médicos de diencéfalo. A função da glândula ainda não está totalmente definida pela ciência, mas já se sabe que está relacionada com a cromobiologia, ou seja, dia, noite, claro, claridade, tem algo relacionado a isso. E lá no Missionário da Luz, em 1948, André Luiz já falava sobre isso, tá, gente? Lá já falava. Ou seja, com a regulação dos nossos ciclos biológicos. André Luiz, lá no Missionários da Luz, ele tocava já nesse assunto. O nosso irmão ali, que era o instrutor de André Luiz naquela época, ele já tocava nesse assunto. Isso depois foi sendo comprovado. Essa é uma das partes que a ciência hoje já comprova. Outra pergunta que eu tirei, são só 3, tá, gente? Muitos afirmam que a glândula pineal representa a união do corpo e da alma. Basicamente, seria o centro de nosso relacionamento e intercâmbio com outras dimensões. Enfim, seria o terceiro olho, literalmente? Essas afirmações são reais? É um repórter fazendo perguntas. Encheu de perguntas, né? Bacana, né? Décio Andoli Júnior. Nostradamus e René Descartes já citavam a pineal como uma antena ou ponto de contato com a alma. Na literatura espírita, temos o texto de André Luiz, Missionários da Luz, que nos relata o trabalho da epífise. Epífise era um nome que naquela época se dava à glândula pineal, nomenclatura antiga para a pineal.
como estrutura fundamental para a mediunidade, nosso órgão sensorial para a percepção e comunicação com o plano espiritual. A ciência está muito próxima de confirmar essas informações, pois já existem trabalhos que mostram a ação da pineal em estados de consciência alterada, como a meditação, além de confirmações da pineal como estrutura receptora ou sensorial, sendo capaz de perceber campos eletromagnéticos. O estudo da mediunidade ainda está começando e temos certeza, em breve, teremos novas evidências científicas que mostrem essa importante função da pineal. Resposta dada em março de 2019, ou seja, pode ser que hoje se tenha até algo um pouco mais promissor. Quem quiser, depois pode até procurar na internet, tem muitas palestras do nosso irmão Décio Iannoli Júnior que se aprofundam muito a respeito disso. Na verdade, essas três perguntas não estavam nos slides que eu já tinha passado antes, né? E eu tinha deixado apenas a foto da pineal e ia fazer apenas um comentário. Mas numa conversa que eu tive com uma pessoa aqui do grupo, e que falou sobre uma possibilidade, nós ali termos um intercâmbio com uma pessoa durante os nossos trabalhos, me falou do Décio Iannoli Júnior, e quando me falou sobre o Décio Iannoli Júnior, me levantou uma anteninha sobre, puxa vida, Décio Iannoli Júnior, ele tem uma reportagem muito extensa na Revista Internacional do Espiritismo em 2019, falando da glândula pineal. E eu fui e passei praticamente a manhã buscando essa revista e achei. Eu falei, poxa vida, pelo menos 3 perguntas, acho que é interessante a gente compartilhar, porque realmente é uma pessoa que se esforçou muito nessa área, que realmente pesquisou muito em cima disso. Tem muitos livros, tem livros dele escrito em parceria com a doutora Ivênia Santos Prada, que fala sobre o cérebro triuno a serviço do homem. É um dos livros, é um dos últimos livros, né, da dupla, né, Décio Iannoli Júnior com a doutora Ivênia Santos Prada. É um livro muito bacana, gente. Realmente, para quem gosta da área científica, vale a pena. Existem algumas, inclusive algumas palestras feitas pela doutora Ivênia falando sobre esse livro, falando sobre essa ideia apresentada ali no Mecanismos da Mediunidade, em que aparece ali uma descrição lá em 1956, falando sobre esse cérebro triuno, esses três andares do cérebro, em que hoje muitos neurologistas até apoiam essa ideia e já conseguem confrontar isso e perceber, não, realmente a ideia apresentada lá é o que é mais possível, é o que está mais perto. Então, realmente, a literatura espírita, ela tem se mostrado, e a medicina tem se mostrado que elas andam juntas. Ciência, filosofia e religião, né? A parte científica, normalmente, ela vem acompanhando e vem mostrando, não, isso tem sentido, isso tem possibilidade e tem como ser abordado. Né? Então, isso é bem interessante. Quem quiser depois se aprofundar, procurem no YouTube, realmente há muitas palestras. Tirei mais uma última pergunta, né? Que eu achei interessante, né? Como estimular e dar bom uso a essa preciosa concessão divina, a glândula pineal? Como estimular e dar bom uso a preciosa concessão divina, a glândula pineal? Obviamente, tá aqui, nós já vimos nos slides anteriores, né? Que para que essa glândula, se ela, estou colocando aqui tudo numa questão de que isto sendo autêntico, verdade, conceitos são conceitos ainda, são estudos, tá? Como eu falei, isso não está nada dentro da doutrina kardeciana que possa dizer, não, é assim, assado. Então, ciência, filosofia e religião, se isso realmente se comprova, significa dizer que aquele que, no mundo espiritual, desenvolve a mediunidade no espírito, porque a mediunidade ela pertence ao espírito, o corpo físico é apenas veículo de manifestação, significa que durante o processo encarnatório, nesses indivíduos, a glândula pode vir preparada, ou seja, ela pode estar ali presente. Agora, não significa que aquele que possui essa glândula já preparada para isso, vai desenvolver mediunidade. Por quê? Porque está no seu livre-arbítrio. Está no seu livre-arbítrio. Ele pode ou não desenvolvê-la. E se ele desenvolver, ele pode utilizar esses recursos. Então,
Como estimular e dar bom uso a essa preciosa concessão divina, a glândula pineal, desfiando-lhe junto. Como todas as nossas funções fisiológicas, ou seja, através do exercício, da repetição, do treino, lembrando que aquele que nasceu com a predisposição genética, olha como é bonito você perceber quando é um médico espírita que tem o conceito de mediunidade, médium, mediunidade, que conhece profundamente a obra kardeciana, então ele já coloca que nasceu com a predisposição genética, alcançará resultados mais significativos. Se levarmos 2 meninos para treinar futebol, e os dois se dedicarem da mesma maneira aos treinos, os dois vão se tornar melhores jogadores. Entretanto, conjunções adversativas eu acho lindo, né? A habilidade inata de um e de outro pode fazer com que tenhamos um craque e um jogador mediano, simples, da mesma forma da mediunidade. Frequentar reuniões mediúnicas, prestar atenção nas suas percepções e estar aberto para as, muitas vezes, bem sutis mensagens do além, podem permear vias neurais que aumentem nossa percepção mediúnica dentro das características de cada um de nós. Seguir sempre as instruções do Mestre Jesus. Trabalharmos com afinco para nos tornarmos verdadeiros cristãos, ou, pelo menos, lutarmos contra as nossas más tendências. Reconhece seu verdadeiro espírito por domar as suas más tendências, orando e vigiando para sermos melhores pessoas a cada dia. Mesmo que o progresso seja milimétrico, avançar já é melhor do que estar parado. Percebem como é bonita, né, a literatura, a forma de escrever de alguém que conhece profundamente a doutrina espírita, que é médico, que tem esse conteúdo bem ali estruturado. Você vê que ele agloba tudo sem fugir daquilo que possivelmente hoje se apresenta como mais próximo daquilo que a gente pode sustentar uma verdade relativa. Nós estamos no mundo de verdades relativas, né? Para maiores informações, a íntegra desta matéria encontra-se na edição número 7 da Revista Internacional do Espiritismo, Espiritismo Ano de 2019. Quem quiser depois dar uma verificada lá, tem muito mais perguntas, tem fotos, tem comentários, inclusive das pessoas que fazem os comentários ali. É bem interessante, vale a pena. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, é um ponto, tá? Mas lembrando, lá no livro, ano que vem, nós vamos ter ali um neurologista, nosso irmão Roberto, e ele vai poder nos ajudar um pouco mais, trazendo alguma coisa mais da área neurológica, que ele é um médico neurologista, né? E isso vai enriquecer para a gente, com certeza, vai trazer umas ideias bem diferentes que, sinto, gente, eu não tenho um arcabouço para isso, eu não tenho como abordar esse tipo de coisa, realmente, eu tenho que ficar nessa superficialidade e trazer... Inclusive, essas 3 perguntas eu selecionei dentro de outras, porque tinha algumas outras que traziam dados técnicos que eu não saberia explicar. Eu não sou médico neurologista. Então, eu deixei isso de fora. Quem for procurar o artigo vai perceber que tem coisa que ficou de fora. Eu achei que para quem é médico. Então, vou deixar para o Roberto falar o ano que vem, e aí a gente, com certeza, ele vai trazer alguma coisa a mais que pode enriquecer um pouco mais para a gente. Mas, retornando, né, da onde a gente havia parado, os médiuns facultativos, porque eu já tinha falado que nós tínhamos os médiuns facultativos e os involuntários, então faltou a gente explicar isso, né? Retornando, os médiuns facultativos são aqueles que são conscientes de sua mediunidade e produzem fenômenos espíritas por sua própria vontade. Os médiuns conscientes e alguns semiconscientes conscientes, que ficam nesse entre meio. Já os involuntários, inconscientes, como o próprio nome diz, são aqueles que provocam fenômenos a seu mau grado, ou seja, sem que eles tenham consciência de que o fenômeno está ocorrendo. Quer dizer, não tem consciência do fato, nenhuma consciência. Hoje em dia, gente, são pouquíssimos médiuns inconscientes. São pouquíssimos. No tempo de Kardec, eles tinham a mão cheias. Hoje, são menos. Obviamente, conforme o desenvolvimento, o próprio desenvolvimento da doutrina espírita, que ela é muito recente, né? É uma doutrina aí de 150 e poucos anos, né? É uma doutrina muito jovem, né?
Mas conforme nós vamos avançando no conhecimento da doutrina espírita, os médiuns inconscientes eles realmente vão praticamente deixar de existir. Isso é natural. Por quê? Porque nós vamos já desenvolvendo melhor qualidade na nossa comunicação, na forma de comunicação entre os dois meios, entre o mundo espiritual e o mundo material. Os médiuns já vão tendo mais consciência, já vão cada vez se tornando mais conscientes, e essa ligação, que hoje ainda depende de um organismo mais ou menos preparado para isso, possivelmente, lá no mundo de regeneração, bem mais lá para frente, todos nós vamos ter condições de ter esse intercâmbio mediúnico, ou seja, esse contato com o mundo espiritual de uma maneira mais comum, de uma maneira mais genérica. Na sua generalidade, praticamente todos vão ter esse contato. Ou seja, isso é um progresso natural, é um progresso natural do ser humano. Tá? Então, no começo, era necessário ali os médiuns inconscientes, inclusive porque não existia nenhuma codificação, não existia nem o livro dos médiuns, o guia dos evocadores, que ali nos ensinava como trabalhar com isso, com segurança, num local seguro, estabelecendo esse contato. Isso daí precisava ser nos passado, nos apresentado, ser codificado por Allan Kardec, nos apresentado, para que nós pudéssemos estudar. E à medida que nós estudamos, evoluímos, que nós evoluímos intelectualmente e também moralmente, nós vamos ali estabelecendo mais esse vínculo com o mundo espiritual. Então, volto a dizer, hoje nós temos, a grande maioria já é médiuns conscientes. Alguns poucos semiconscientes e muito poucos inconscientes. A mediunidade, os médiuns inconscientes realmente hoje são muito poucos. E no futuro, possivelmente, só teremos conscientes e muito poucos semiconscientes, até chegar numa condição que ali já são todos conscientes. É natural. O objetivo da encarnação não é vos fazer progredir, trata-se do progresso mesmo, o progresso do ser humano, que vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo o próprio organismo físico e o próprio espírito. O espírito vai desenvolvendo no mundo espiritual essas faculdades que lhe pertencem, e essas faculdades vão sendo, no processo reencarnatório, ali apresentadas no corpo físico, lógico, ficando no livre-arbítrio de uso ou não dessas faculdades. Ou seja, isso tende realmente a caminhar para esse ponto, né? Todos serem conscientes. Esse seria o objetivo final. Vai demorar ainda um pouco, nós ainda estamos caminhando, mas vamos chegar lá. Allan Kardec classifica os fenômenos mediúnicos em dois grandes grupos: os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. Nós primeiro vamos falar dos de efeitos físicos e depois vamos falar dos de efeitos intelectuais. Todos esse grupo mediúnico, não todas as mediunidades, mas pelo menos uns 70% delas, vão ser de alguma maneira abordadas dentro do livro nos domínios da mediunidade. Em algum momento, alguma mediunidade vai aparecer ali e é interessante a gente conhecer. E é esse o convite que a gente faz a partir de agora. Mediunidade de efeitos físicos. Dá-se o nome de manifestações físicas às que traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Allan Kardec, o livro Médiuns, segunda parte, capítulo 2, item 60. Uma foto aqui ao lado é uma foto do tempo mesmo de Allan Kardec, né? E aquelas reuniões que eles faziam, né, das mesas girantes, né? E realmente é nesse aspecto que chama atenção. O objetivo naquela época era de chamar a atenção, né? Tanto que Kardec, Hippolyte Léon de Musard Rivail, ele se sentiu, chamou a atenção dele exatamente esse aspecto, porque quando falaram para ele que as mesas andavam, ele deu risada daquilo, a gente sabe, né? E aí, quando ele foi numa sessão e ele viu os fenômenos, enquanto as pessoas ali achavam que aquilo era uma pura diversão, uma coisa para se divertirem,
ele entreveio naquilo que era algo na natureza, algo natural, e que ainda não havia sido pesquisado, não havia sido ainda, ninguém ainda tinha se aprofundado a respeito daquilo. E se propôs a aprofundar, se propôs a conhecer o que era aquilo, que fenômeno era aquele. Era um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, e que ninguém ainda havia se preocupado em ali se aprofundar. Então, ele se propõe a fazer esse mergulho e a conhecer e a codificar o que hoje nós conhecemos como a doutrina espírita. Né? Mas a ideia realmente dos espíritos naquela época era um momento oportuno, era um momento propício, né? Porque se a gente for recordar da história, né, nós tínhamos vindo de uma fé cega que ali mais era ligada ao próprio fanatismo, né, muito forte ao fanatismo, em que cerceava todo o conhecimento tecnológico, todo o desenvolvimento, ele era cerceado, ele era muito amarrado, fechado. Deu lugar a essa era ao materialismo puro. O materialismo puro, ele veio e praticamente assim deixou de lado, né, essa fé cega, mas apresenta um materialismo que não dava resposta para tudo. Ele dava resposta para muitas coisas, mas ele não conseguia dar respostas do tipo de onde viemos e para onde vamos. O que acontecia o antes e o depois era impossível de ser abordado pelo materialismo. Ele tratava muito bem da vida aqui, material, da vida na matéria, mas faltava alguma coisa, ainda ficava muito a ser respondido. Não abarcava tudo. Então, saindo de uma fé cega, saindo de um materialismo que não abarcava tudo, abriu-se a possibilidade, então, de se apresentar os espíritos. E os espíritos, então, através dessas manifestações, eles provocam essa curiosidade para que ali Allan Kardec, que estava preparado, né, para aquilo, né? Obviamente, se ele não aceitasse a missão, outros aceitariam, mas que o momento estava propício, era o momento certo. E a doutrina espírita, então, foi apresentada, a doutrina espírita foi estudada por Allan Kardec, aprofundada por Allan Kardec, começando com o Livro dos Espíritos, primeira edição com 500 e poucas questões, segunda edição com 1019, depois para o Livro dos Médiuns, Guia dos Evocadores, uma terceira etapa trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e por último a Gênese, Milagres e as Predições segundo a doutrina espírita. Há outras obras de Allan Kardec que devem por nós, se tiver oportunidade, estudem, que são os 12 anos da Revista Espírita, né? Tem muita coisa muito importante. A Revista Espírita era como se fosse um laboratório, né, de experimentos, né? Então Kardec lançava da Revista Espírita aquilo que ele estava pesquisando e colhia ideias de outros, né? Então tivemos ali Leon Denis, tivemos Gabriel Delane, tivemos muitos outros pensadores da época que ali colaboravam com as informações, que traziam mais, enriqueciam ainda mais aquele estudo. Foi realmente uma época de grandes estudos e de uma grande evolução na área da doutrina espírita para a codificação da doutrina espírita que hoje nós hoje seguimos, que é a doutrina apresentada por Allan Kardec, que é o Espiritismo. Então, tudo isso começa com essa mediunidade de efeitos físicos. Esse é o comecinho de tudo. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste num movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz como qualquer outro objeto, mas sendo a mesa um móvel com que pela sua comodidade mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 2, item 60. Algumas fotos também da época, né? A gente depois vai compreender mais para frente que esse tipo de mediunidade, né, fornecendo ali ectoplasma. E pelo pensamento, pelo desejo, pela vontade, os espíritos ali manifestavam, né, mostrando, né, atraindo atenção. No começo, como vocês podem ver pelas fotos,
eles foram tratados apenas como fenômenos para, vamos dizer assim, passatempos, chamar atenção. Kardec que realmente percebeu, olha, aqui tem algo muito mais profundo do que apenas uma diversão, muito mais profundo. E aí que ele se propôs a estudar. Esse é o comecinho da doutrina espírita, é a história do espiritismo. Normalmente quem faz o ESD 1, que é o ensino sistematizado da doutrina espírita, tem ali as 6 primeiras aulas, né? Trabalha especificamente com essa história do espiritismo. Quem depois tiver interesse em se aprofundar um pouco, procure, é gratuito, tá, gente? Pode baixar do site da FEB, chama-se Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele é dividido em ESD 1. O ESD 1 é o fundamental, é a parte fundamental. O ESD 2, ele trabalha com o Evangelho segundo o Espiritismo, as 10 leis morais. Depois, o complementar, ele trabalha basicamente com o livro Céu e Inferno, alguma coisinha da Gênese. Depois vai para o Mediúnico 1 e o Mediúnico 2. Ele é dividido em 5 livros, né, que é os primeiros 5 anos, né, de estudo da doutrina espírita, e depois há outros 2 anos, que é o EAD, que é o ensino avançado da doutrina espírita, onde você tem um estudo de parábolas e um outro estudo mais aprofundado a respeito também da própria doutrina espírita, em aprofundamento de outros pontos da doutrina. Aquele que quiser, encontra todos os PDFs disponíveis no site da FEB. Essa parte, que é a parte introdutória, se você quiser se aprofundar um pouco mais, está no ESD 1. Se não me engano, são os 3 primeiros capítulos do ESD 1 que fala sobre a história da doutrina espírita. Aquele que quiser pode encontrar essa informação com facilidade no site da FEB. O fluido próprio do médium combina com o fluido universal para dar à mesa vida, entre aspas, por falta de outra palavra, né? Momentânea. A mesa não tem vontade, obedece aos impulsos do espírito, a vontade dele de mover ou de bater. Pessoas ditas elétricas tiram de si mesmo o fluido necessário à produção desses fenômenos e podem agir sem auxílio dos espíritos, mas também podem ser assistidas por eles. Aqui Kardec faz novamente apenas um estudo mais... aqui ainda ele não aprofunda em nada. Quando ele fala essas pessoas ditas elétricas, são aqueles médiums que são anímicos. Eles mesmos utilizam-se do próprio fluido vital, né? ou melhor, do ectoplasma que eles produzem, que é um coproduto, né, do fluido vital, de parte do fluido vital, e eles utilizam desse material para poder produzir esses fenômenos, os fenômenos físicos aí de levantar a mesa, essas coisas que naquela época eles ali utilizavam. Então, esse era um processo anímico. Mas, como ele coloca, pode ser também assistida pelos espíritos. Ou seja, aí na associação, como está no início da frase, o fluido do próprio médium combinado com o fluido universal. Depois nós vamos perceber que essa combinação ela utiliza não só o fluido cósmico universal, o fluido fornecido pelo médium, mas também outros fluidos mais sutis que são extraídos da própria natureza. É uma combinação de 3 elementos, que aí são os 3 elementos que aí seria esse assistido, né? Como ele coloca no final, podem ser assistidas pelos espíritos. Ou seja, pode ser um fenômeno anímico, eu mesmo produzo, através do ectoplasma que eu produzo, e eu mesmo impregno o material com o ectoplasma e pelo pensamento eu produzo o efeito, ou posso ser assistido pelos espíritos, uma combinação de fluidos, podendo, pelo pensamento, dirigir aquele processo físico, ou os espíritos dirigirem a partir de mim o processo físico. Ou seja, pode ser anímico ou pode ser mediúnico. É isso que ele está querendo dizer nessa frase, fluido próprio do médium combinado com o fluido universal, que é um processo mediúnico. A mesa não tem vontade, obedece aos impulsos do espírito, a vontade dele de mover ou de bater. Pessoas ditas elétricas, agora anímico, tiram de si mesmas, anímico, o fluido necessário à produção desse fenômeno e podem agir sem o auxílio dos espíritos, mas também podem ser assistidas, voltando lá para cima, por eles. Ou seja, pode ser um fenômeno anímico, eu produzo, ou um fenômeno mediúnico, eu, com a associação dos espíritos, produzimos esses fenômenos. Os fenômenos, dessa forma,
são divididos entre anímicos e mediúnicos. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 2, item 60. Eu trouxe só esse pedacinho, esse comentário que eu fiz, ele está mais adiante, tá? Quem quiser depois pode procurar e tirar dali, e se aprofundar um pouco mais nesses fenômenos. O que é esse fenômeno anímico, mediúnico? O próprio Livro dos Médiuns, ele vai trabalhar com esses aspectos e vai tirar suas dúvidas. Se você ficou aqui um pouco de dúvida a respeito disso, dá uma olhadinha depois no Livro dos Médiuns, nesse item, leia o item completo, que com certeza não vai restar dúvidas. Como eu falei, aqui eu vou fazer apenas uma passagem geral, né, para despertar pelo menos uma ideia de consciência. Para alguns vai ser apenas uma recordação, para alguns eu estou despertando para que, olha, vai dar uma olhadinha lá no Livro dos Médiuns, vai ler sobre isso ou aquilo, vai se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Tá? Isso é apenas um arcabouço básico, tá, de informações. Algumas mediunidades de efeitos físicos. Nós não vamos ver todas hoje, né? Nós vamos ver apenas algumas, né? A primeira de todas, e a mais comum, é a tiptologia. Chama-se tiptologia a manifestação espírita por meio de batidas, pancadas. Essa é uma das primeiras de todas elas, né? A tiptologia alfabética, ela é uma das primeiras, ela vai aparecer, quem for estudar, quem for ler lá os livros do Wesley, vai encontrar, inclusive, alguma coisa sobre as irmãs Fox e sobre a tiptologia alfabética. A história das irmãs Fox é muito interessante, elas em Hydesville, elas ali, num A rede caiu, gente. Só um segundinho que eu vou ter que recolocar. Apareceu de volta para vocês? Desculpa, a rede caiu aqui, eu não sei o que aconteceu, a fibra simplesmente caiu. Apareceu, senhor Eduardo. Está no ar. É a fibra que caiu aqui, desculpa. Eu estava falando sobre as irmãs Fox em Hydesville, né? E foi um dos primeiros fenômenos, né? Elas se comunicavam com um espírito que batia na parede e respondia por ordem de batida, sim, não. Depois elas estabeleceram até uma forma de comunicação um pouco mais arrojada, com algumas letras. E ele se dizia que ele tinha sido assassinado e que o corpo dele estava enterrado naquela cabana, né? Eles até passaram um tempo procurando para ver se encontravam, não se encontrou. Aí, passado alguns anos, aquela cabana foi vendida para uma outra pessoa e aquela pessoa foi fazer uma reforma mais profunda e resolveu escavar mais a cabana e realmente encontrou a ossada. Uma ossada, não se sabe se é o espírito comunicante, deduz que pode ser que seja, né? Com certeza nós chegamos a essa dedução, mas ele dizia que estava enterrado ali. E eles encontraram essa ossada ali enterrada naquela cabana. Essa foi uma das... Alô, Eduardo, caiu de novo a tua fala aí. Ó. Voltou pelo menos os slides ou a fala também está fora? A aplicação voltou no normal? Está dando para escutar? Ok, o volume está ok agora. A minha internet, infelizmente, ela está instável. A fibra está passando por algumas instabilidades, tá? Vocês vão, por favor, me colocando, né? Esse fenômeno tiptológico, né? Foi um dos primeiros fenômenos, né, que a gente teve na doutrina espírita, né? E as irmãs Fox, elas realmente foram as primeiras ali a trabalharem com a tiptologia, né? E eu estava falando sobre
Hydesville, né, o fenômeno de Hydesville, em que era uma cabana, né? E o espírito que se comunicava com elas dizia: olha, eu fui enterrada aqui nessa cabana e vocês, se escavarem, vão encontrar o meu corpo aí, né? O meu corpo que foi enterrado, né? E eles até procuraram na época, mas não encontraram. Mas passado alguns anos, a cabana foi vendida para um outro grupo de pessoas e essas pessoas resolveram realmente fazer uma mudança muito grande naquela cabana e realmente escavaram bem mais profundamente e realmente encontraram uma ossada ali, que possivelmente era desse espírito que se comunicava com as nossas, com as irmãs fortes. Essa história ela é bem conhecida, né, no meio espírita. Quem quiser se aprofundar também vai encontrar no ESD1, na Ensina Sistematizada da Doutrina Espírita. Ou, se quiser também, é só entrar na internet, no YouTube, e digitar lá Irmãs Fox, Fenômenos de Hydesville. Você vai encontrar, nossa, muitas informações. São os primeiros fenômenos tipológicos, né, pancadas, né? A tipologia alfabética consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por batidas, pancadas. Podem obter-se, então, palavras, frases e até discursos. É interessante, gente, na codificação espírita, tem uma passagem do nosso irmão Allan Kardec, que está na Revista Espírita, e que é um fenômeno de tipologia que aconteceu com ele, com Allan Kardec, e que ele deixa ali na Revista Espírita. Eu não lembro o ano, mas se alguém depois lembrar o ano, quando eu contar a história, a pessoa pode falar: eu sei até que ano tá. E diz que Allan Kardec estava escrevendo, né, fazendo parte do Livro dos Espíritos, isso era em meados, quando ele estava ainda fazendo o livro, desenvolvendo o Livro dos Espíritos. E ele estava escrevendo uma das partes ali do Livro dos Espíritos, eu não sei bem se é o Livro dos Espíritos ou o próprio Livro dos Médiuns. Era um dos momentos da codificação em que ele estava trabalhando. E era tarde da noite. E, de repente, ele começa a escutar na parede algumas batidas. Pá, 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 pá. E ele para de escrever, vai até a parede, ali. Nosso irmão Allan Kardec não tinha uma mediunidade, não tinha os fenômenos, essa capacidade mediúnica, não tinha evidência, nenhuma mediunidade nesse aspecto, né? Vamos dizer que ele tinha uma intuição, que é uma mediunidade, uma intuição bastante potencializada, mas não uma mediunidade, vamos dizer assim, de efeitos físicos dessa espécie nenhuma. Ele vai até a parede e olha e não encontra nada. E ele volta para a cadeira e continua escrevendo mais um pouco e, de repente, pá, 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 os barulhos de novo. De maneira que a esposa dele até escuta os barulhos e vem ter com ele. E fala: que barulhos são esses, né? E ele levanta, e os dois vão até a parede, e olham, e alguma coisa bate na parede, mas nós não sabemos o que é, não tinha nenhuma médium ali junto, era tarde da noite, que pudesse ali ser evocado aquele espírito para dizer o que é que estava se passando, como volta a dizer, era tarde da noite. E a esposa dele então fala para ele: vamos fazer o seguinte, já é muito tarde da noite, venha dormir e deixe, e amanhã a gente verifica isso. E ele deixa realmente de lado aquilo e foi dormir. No dia seguinte, na sociedade parisiense, ali que ele tinha dos estudos espíritas, tal, eles estavam no trabalho, tal, e ele, lógico, né, ele sempre trabalhou muito com as médiuns que trabalhavam com ele, e ele trabalhava sempre com a presença de São Luís. São Luís era um dos espíritos que estava mais presente junto à codificação espírita. E ele pergunta, né, olha, ontem à noite eu estava escrevendo ali algumas coisas em um dos livros que eu vou publicar, e eu ouvi algumas batidas. E o espírito que se manifesta por uma das velhas fala: não, fomos nós que provocamos essas batidas, porque você estava escrevendo alguma coisa que iria provocar um grande desequilíbrio no entendimento da doutrina espírita. Iria trazer grandes percalços futuros no entendimento da doutrina espírita. E ele fala para essa entidade: eu, no dia seguinte de manhã, quando eu peguei para ler, eu realmente percebi que existiam graves problemas naquilo que eu estava escrevendo. E, inclusive, já fiz algumas correções. E esse espírito que se manifestava
pelo médium em psicofonia, fala para ele, sim, nós sabemos que você fez correções, porém, ainda há erros. E nós pedimos que você reveja, pois ainda há alguns erros. Percebem que Kardec não era médium, não tinha mediunidade. Tinha uma intuição bastante apurada, mas os espíritos que auxiliaram na codificação estavam constantemente observando, constantemente intuindo, constantemente inspirando para que a codificação realmente seguisse aquilo que havia sido prerrogativa, né, do Mestre Jesus, né, que se fosse o Consolador prometido, né, que viesse realmente trazer as verdades espirituais. Então, Allan Kardec ele teve muito bem assessorado. Eu não lembro o ano que isso se encontra na Revista Espírita, mas está bem reportado na Revista Espírita. A história, eu utilizei aqui, vamos dizer assim, eu acertei um pouco a história, ela tem um arcabouço maior de informações, e depois quem quiser pode encontrar essa história, inclusive, se você colocar no YouTube ali, Allan Kardec, batidas na parede, com certeza vai aparecer de onde veio, como aconteceu o fenômeno, vai ter tudo ali direitinho. Lógico que tudo que a gente baixa da internet, a gente precisa dar uma olhada na fonte original, sempre olhar para a fonte original, mas você pelo menos já vai ter uma ideia mais precisa. Então, esse tipo de fenômeno, a criptologia, as pancadas, eles estiveram bem presentes ali no começo, né, da codificação espírita. Eles também estavam presentes para nos chamar a atenção, para chamar atenção para esses fenômenos, para chamar atenção para essa, vamos dizer assim, essa coisa natural, né? O fenômeno mediúnico, a mediunidade, ela é natural, né? Mas era algo que não havia sido estudado, né? Então, para nos chamar a atenção, para que a gente estudasse, desenvolvesse e pudesse estabelecer esse intercâmbio mediúnico, né? Então, isso é interessante, depois quem quiser se aprofundar um pouco mais, com certeza vai encontrar bastante informações. Outro fenômeno mediúnico físico, né? Efeitos físicos, também muito comum na época de Kardec, era a levitação. Colin Evans, 1938, antes da codificação, você já tinha esses fenômenos, né? Só que não eram estudados, o pessoal brincava muito com isso, né? Era utilizado para chamar atenção para que realmente as pessoas, opa, mas isso é um fenômeno natural, precisa ser estudado, né? Levitação, quando as pessoas ou objetos são erguidos no ar sem interferência de recursos materiais. Objetivos também chamados sem recursos materiais objetivos, também chamados de médiuns de translações e de suspensões. Mais para frente, quem quiser depois pode até dar uma olhada no livro dos médiuns, né? Há um estudo, Kardec aprofunda um pouco mais sobre o assunto, e você encontra também subsídios dentro da própria doutrina espírita, apresentando esse fenômeno mediúnico como essa levitação. Ali é como se houvesse um colchão ectoplasmático embaixo, né? Com o ectoplasma, né? Ele como se fosse uma alavanca, né? Ele ergue a pessoa. É como se realmente houvesse algo embaixo empurrando ela para cima. Mas como isso é um ectoplasma, isso está fora do campo visual da maioria das pessoas, elas não conseguem ver essa formação que tem ali embaixo. Isso, os médiuns videntes, se houvesse algum médium vidente ali, ele iria perceber, olha, existe alguma coisa embaixo, com algumas propriedades, e a pessoa está sendo sustentada por isso, né? E é o ectoplasma, né? Então, hoje, na doutrina espírita, nós encontramos bastante estudos dessa área que podem nos trazer até um pouco mais de aprofundamento. Aqueles que desejarem também encontram na internet bastante informações a respeito desse fenômeno mediúnico que é a levitação. Materialização. Uma das materializações mais conhecidas é o espírito de Kate King, segundo o Sir William Crookes, da esquerda dele, nessa imagem que a gente vê acima. Ali é um espírito materializado, né? O ectoplasma que o espírito está utilizando para processos de materialização de espírito, né? O nosso irmão Francisco Cândido Xavier fez muitas materializações, diversas, né? Nós tivemos diversos espíritos que trabalharam, diversos médiuns que trabalharam com materializações. Tivemos Ana Prado, em Belém do Pará,
Quem quiser, procure no site da FEB, digite Ana Prado, Belém do Pará. Vocês vão ver coisas fantásticas, estudos profundos que foram realizados com essa médium. Ela era uma médium de efeitos físicos, de materialização de espíritos. Tá? Nós tivemos ali o nosso irmão Frederico Figner e a esposa dele perderam a filha em tenra idade e fizeram uma visita a essa médium, e essa médium materializa a filha do Frederico Figner, né? E a filha dele conversa com a esposa. Então tem, inclusive, vocês vão ver ali fotos, vão ter... Olha, realmente é um estudo bastante interessante. Ana Prado, Belém do Pará, médium de materialização, efeitos físicos. Materialização trata-se de um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornarem-se visíveis e até mesmo tangíveis às pessoas em geral, mesmo que não sejam médiuns videntes, ou seja, é um fenômeno que todos nós vamos ver e que se você tocar, você sente, está materializado. A principal finalidade é a comprovação da sobrevivência, individualidade e imortalidade do espírito. Isso foi muito comum. Hoje em dia, não é mais. Inclusive, nós vamos ver um pouco mais adiante que Emmanuel pede a Francisco Cândido Xavier que não faça mais reuniões de materialização, porque esse fluido é um fluido muito importante para outras finalidades, que são finalidades da cura. Nós podemos utilizar muito desses fluidos para a prática do bem, e que hoje nós não precisamos mais utilizar desses recursos para provar a imortalidade do espírito. Se nós somos espíritas, é porque nós acreditamos na reencarnação dos espíritos. Nós não precisamos mais desse tipo de comprovação, gente. Esse tipo de comprovação, ela era muito propícia para a época nascedora da doutrina espírita. Sim, com certeza. Ela patenteava tudo aquilo que nos apresentava. Não, existe a sobrevivência, existem os espíritos, eles se materializam, se mostram. Sim, concordo, mas hoje em dia não se justifica em absoluto fazer nenhum tipo de reunião de materialização. Para quê? Não tem sentido nenhum fazer isso. Hoje, nós somos espíritas porque nós temos nós não temos, não vamos dizer assim, a nossa fé não é de quem acredita, mas de quem confia. Por quê? Porque a razão nos diz que é dessa maneira. A razão já nos traz consciência. E essa consciência abre mão de ter que ter esses fenômenos de materialização. Então, hoje em dia, realmente, eles são muito raros. E eu tenho certeza do que eu estou falando, que futuramente eles nem existirão mais, porque não são necessários. Realmente não há mais necessidade desse tipo de fenômeno. Realmente, eles são totalmente hoje dispensáveis. Ah, mas existem ainda alguns grupos que trabalham com isso. Bom, precisa ter um médium de efeitos físicos de materialização. São pouquíssimos, pouquíssimos. E eu diria o seguinte a esse médium: utilize melhor os seus recursos. Por quê? Eu citei Ana Prado, médium de materialização de Belém do Pará. Ela traz uma psicografia por Francisco Cândido Xavier, falando sobre o trabalho de materialização que ela desenvolveu. E ela, por essa psicografia, vocês vão encontrar também no site da FEB, ela fala que se ela tivesse utilizado esses dons mediúnicos de materialização de uma maneira a auxiliar ao próximo, ela teria alcançado no mundo espiritual um patamar evolutivo muito maior do que o patamar evolutivo que ela se encontrava. Porque ela usou desses recursos mediúnicos, tudo bem, para provar a comprovação da sobrevivência, da individualidade e da imortalidade do espírito. Tudo bem. Mas ela poderia ter feito muito mais com esses recursos mediúnicos. E que, então, ela, através da psicografia do Chico, recomendava a todos os médiuns que têm essa faculdade de materialização desenvolvida, que utilizassem desses recursos para outras finalidades, que fossem as finalidades da prática do bem ao próximo, e que deixassem de utilizar esses recursos que são tão preciosos e tão importantes para apenas esse tipo de manifestação que hoje em dia nós não carecemos mais. Então, após a morte do corpo físico, envolve a utilização e movimentação de diferentes fluidos,
sobretudo o ectoplasma, fornecido pelo médium de efeitos físicos. Essa história vai um pouco mais adiante. Como eu falei, aqui tem a materialização da irmã Josefa, a entidade ao lado de Francisco Cândido Xavier e Wanda Marlene. O Francisco Cândido Xavier, ele está à esquerda, né, à direita da entidade que está materializada, e a Wanda ao lado esquerdo, né? Os fenômenos de efeitos físicos resultam da ação dos espíritos sobre os fluidos até chegar a produzir resultados perceptíveis no mundo material. O efeito físico resultante é a combinação dos fluidos do espírito, do ectoplasma do médium, e os fluidos do ambiente. Esses fluidos do ambiente seriam o fluido cósmico universal e os fluidos provenientes da natureza. Esses três elementos, o ectoplasma, o fluido cósmico universal e os fluidos da natureza, esses três elementos, o espírito gera o fenômeno, o anima e o controla pelo pensamento. Esses fluidos, né? André Luiz, agora a gente já vai começar, eu vou dar as primeiras citações, tá, gente? Eu não vou citar tudo, senão a gente estraga a obra, né? André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, afirma que o fluido ectoplasma, também chamado de energia neurica, tá? No mundo físico, aqui, ele, quando é vamos dizer assim, uma subproduto do fluido vital, nós damos o nome de ectoplasma. No mundo espiritual, há médiuns que produzem esse fluido. Só que lá ele leva um outro nome, ele é chamado de energia neurica. São parecidos, são muito parecidos. Quem estudou comigo o livro Libertação, nós vimos a energia neurica, né? Ali trabalhando, porque todos os fenômenos mediúnicos, a grande maioria deles, acontece só no mundo espiritual. As mediunidades, elas são utilizadas no mundo espiritual no livro Libertação. Então, lá, ela aparece com o nome de energia neurica. E eu lá comentei com vocês, olha, aqui, no mundo espiritual, energia neurica. Quando nós estivermos aqui, no mundo físico, encarnados, nós vamos dar o nome de ectoplasma. É um material leve e plástico necessário para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais. Tenho falado disso até agora, está lá no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Fluido A, representando as forças superiores e sutis da esfera espiritual, são geralmente os mais puros. Fluido B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muitos notadamente do médium, ou seja, fluidos produzidos pelo médium, ectoplasma, e fluido C, constituindo energias tomadas da natureza terrestre, são os mais dóceis. Então, o primeiro, os fluidos espirituais, provenientes do próprio prama divino, o fluido cósmico universal, seus subprodutos do fluido cósmico universal, são os mais sutis. O fluido produzido pelos médiuns, ou aqueles que estão ali doando o fluido, que é o ectoplasma. E o C, os fluidos da natureza, os mais dóceis. Lembrando que produz ectoplasma em condições mais dóceis, quem são? As plantas e os animais. Todos os seres encarnados produzem ectoplasma, ou seja, plantas, animais e homens produzem ectoplasma. Óbvio que em cada um deles, principalmente nas plantas, eles são mais sutis, são os mais dóceis. Depois, os dos animais, que a gente até comentou lá no livro Libertação, quando a gente estava falando sobre esses fluidos, né? Que esses fluidos, eles trazem consigo uma quantidade mais forte de instintos. E que é por isso que normalmente, conforme a gente vai evoluindo, que a gente vai deixando de consumir a carne dos animais, né? A gente vai deixando também de impregnar o nosso fluido vital com a absorção desse fluido pela alimentação, né? Desse fluido que traz um pouco mais de instintos, né? Uma condição maior de instintos, né? Então, esses mais dóceis que eles falam, normalmente são os que são produzidos pelas plantas, mas também poderia ser o dos animais, trazendo uma parte instintiva um pouco mais agregada. Os espíritos agem sobre os fluidos intencionalmente ou não, conforme o esclarecimento e a evolução. Não são todos que conseguem manipular. As formações fluídicas são geradas pelo pensamento. O pensamento cria, e dependem da capacidade de cada um ter mais ou menos
potencialidade de criar formas através da manipulação desses fluidos. Há pouco tempo atrás, ainda nós tínhamos a presença de Satya Sai Baba. Satya Sai Baba era um swami, era um médium, né? Médium, a gente pode dar o nome, não seria bem um termo, né? Porque ele é um grande avatar, né? Do hinduísmo, né? E ele produzia esses fenômenos físicos assim com uma facilidade incrível, né? Quem procurar na internet vai encontrar, inclusive, uma visita feita por Divaldo Pereira Franco a Satya Sai Baba. Tem umas coisas muito interessantes, eu não quero quebrar a expectativa de ninguém. Procurem no YouTube. Mais uma dica do Eduardo. Procura no YouTube, visita de Divaldo Pereira Franco a Satya Sai Baba. É algo que realmente é muito interessante, tá? O babismo, ele tem bastante particularidades que nos lembram do espiritismo, né? Lembram da doutrina espírita. E aqui no Brasil mesmo, no sul do país, nós temos grupos de babismo muito fortes, muito atuantes, muito atuantes. E é uma vertente muito interessante, gente. Vale a pena dar uma lidinha para se inteirar sobre o assunto, o babismo. Vale a pena, tá? Satya Sai Baba, Divaldo Pereira Franco visita Satya Sai Baba. É muito interessante, vale a pena. Especificamente referindo-nos aos fenômenos de materialização, ectoplasmia, vamos encontrar, eu só vou apresentar mais esses 2 últimos slides e eu vou parar para a gente poder comentar um pouco hoje, tá? Que a gente já realmente está em cima do horário. Especificamente referindo-nos aos fenômenos de materialização, ectoplasmia, vamos encontrar no Novo e no Velho Testamento um monte deles. Eu vou citar alguns que eu lembrei, mas, nossa, é rico. Tanto o Velho como o Novo Testamento é rico em fenômenos de materialização, ectoplasmia. Deus aparece a Abraão, Gênesis 12:7. 2 anjos na casa de Lote, em Sodoma, Gênesis 19. Um anjo apareceu para Josué. Livro de Josué, capítulo 5. Materialização de uma bomba no batismo de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Jesus na estrada de Emaús, ele já tinha desencarnado, é um fenômeno de materialização. Transfiguração de Jesus no Monte Tabor e materialização de Elias e Moisés. Eles se materializaram, tá vendo? E essa transfiguração, eu deixei ela meio assim por cima e forcei mais a materialização de Elias e Moisés, porque essa transfiguração, ela é um fenômeno físico. Mas ali Jesus se mostrava especificamente da forma como ele é, a grandeza espiritual que ele tinha. Então ali, que era Pedro, João e Tiago, subido no topo do Monte Tabor, né? Ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e eles veem a grandeza espiritual de Jesus, Jesus como ele era mesmo. Agora, existiu realmente a materialização de Elias e Moisés. São fenômenos de ectoplasmia. A quem pode ter fornecido o ectoplasma? Não subiu Pedro, João e Tiago? A resposta pode estar aí, né? Jesus aparece aos apóstolos reunidos no cenáculo. A porta estava fechada e ele não apareceu logo depois ali para eles, Lucas, no capítulo 24. Daniel na cova dos leões, entidades dominando os leões mediante forças magnéticas. Livro de Daniel. Materialização de uma árvore junto a Jonas. Livro de Jonas, capítulo 4. Prisão de Pedro e João. Essa eu lembrei do Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Até citei o texto, né? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Estava ali materializado. Atos, capítulo 5, versículos 19 a 20. Na próxima semana, nós continuamos a partir daqui, reunião para assistência aos enfermos. E é onde eu vou falar um pouquinho mais sobre a materialização no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E vou trazer novamente aquela recomendação de que esses fenômenos de materialização deixassem de ser feitos apenas para mostrar a sobrevivência do espírito, mas que eles pudessem ser utilizados. Só os doentes, por enquanto, no mundo justificam o nosso esforço
nosso esforço dessa espécie, junto às várias experiências. Ou seja, eu vou trazer, inclusive, alguma coisa do próprio livro nos domínios da mediunidade para justificar essa utilização, essa solicitação que os espíritos têm feito para nós, para o uso desses recursos do ectoplasma de uma maneira que nós possamos, na prática do bem, na prática do amor ao próximo. Por hoje, gente, seria o que eu gostaria de apresentar. Vou sair dos slides e vou abrir para vocês agora. Eu acho que hoje, possivelmente, nós vamos ter algumas perguntas, né? Porque é uma área bastante interessante, né? Principalmente da materialização. Esses primeiros fenômenos, né? Que são fenômenos mediúnicos e desculpa, gente, caiu de novo a internet, né? Ainda bem que a gente já tinha terminado essa primeira parte. Essa parte de fenômenos físicos, ela é bem interessante, ela é extensa, tem muitos outros fenômenos físicos, nós vamos ver a semana que vem. Mas esses primeiros, acho que já dá para a gente conversar um pouco. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eduardo, posso fazer algumas observações? Deve, por favor, o senhor tem bastante experiência no assunto e pode nos ajudar muito, e pode até me corrigir. Eu tenho nenhuma experiência, na realidade tenho pouca, mas eu tive a oportunidade de visualizar alguns efeitos acontecendo durante os nossos trabalhos de irradiação, um outro núcleo onde eu trabalho. E lá nós tivemos a oportunidade de ver os espíritos que estavam ali trabalhando conosco, usando a nossa energia condensada sobre nossas cabeças, que é o seguinte: quando nós estamos reunidos e estamos todos, como é que se diz, focados no objetivo, nós geramos energia, e essa energia fica sobre as nossas cabeças em forma de nuvem. E essa nuvem de energia, ela é aproveitada pelos espíritos, como você disse aí. E eles montaram uma máquina uma vez, uma ocasião, e montaram essa máquina lá e foram extraindo essa energia do ambiente. E do outro lado dessa máquina saíam como se fosse um tecido, né? Branco leitoso, azulado. Aquele tecido, eles encostaram uma maca flutuante perto e um espírito ia cortando em pedaços essas faixinhas, ia colocando umas sobre as outras, até encher todinha a maca. Aí eles mostraram o que eles faziam com isso. Ele falou: agora você vem com a gente que a gente vai te mostrar o que é que nós fazemos com isso aí. Aí eles mostraram o ambiente de hospitais, onde eles estavam colocando nos pacientes. Eles mostraram os hospitais onde o pessoal que faz a transição é recolhido, recuperado. Eles mostravam sendo aplicadas essas faixas nos lugares onde o perispírito estava danificado. Ele falou: olha, é o seguinte, isso é um medicamento que a gente está aplicando, que vem de vocês. Ele falou: por isso que é importante vocês gerarem essa energia, estarem trabalhando em grupo. Nada é desperdiçado no ambiente, eles falaram. Tudo que vocês fazem ali, tudo, as preces, todas as coisas que vocês fazem, são aproveitadas nesse momento para todos aqueles que necessitam. Como nós somos um grupo de socorristas, eles falaram, nós estamos mostrando para você o quanto vocês são úteis para nós. Os médiuns, né? Mostrando o trabalho dos médiuns. Por que o trabalho dos médiuns em um núcleo espírita é importante? A outra menção que eu queria fazer é com relação ao início do trabalho. Quando você falou da hipófise, tá? Me lembro que no curso de cromoterapia, eu acho que você se lembra porque você estava lá também, né? A Daionete colocou uma parte, um tópico que era referente à hipófise, né? E foi o Roberto que fez a explanação a respeito. Inclusive, me lembro que o Roberto colocou umas fotos lá da hipófise cortada, seccionada, né?
mostrando que a hipófise dentro dela era algo que os pesquisadores já suspeitavam, mas essa suspeita ela se concretizou justamente, né, nessa análise aí. Pontos de cristais de quartzo dentro da hipófise. Isso dá à hipófise o status de um aparelho transmissor e receptor. Tá? Então, eu queria fazer uma correção, mas eu não sou o doutor que você mencionou aí, que é uma pessoa especialista no assunto. Mas pelos estudos que eu tenho, é o seguinte: a hipófise é uma glândula, a epífise é outra glândula. Essas duas glândulas trabalham, uma de frente à outra, e trabalham juntas. São elas que comandam todas as nossas glândulas no corpo, inclusive também os nossos centros de energia, que estão ligadas a essas glândulas, né? Então, todos os órgãos estão sendo comandados pela hipófise, pela epífise. Muitas pessoas têm problema de... Como é que fala essa glândula que fica aqui na garganta? Problemas dessa glândula normalmente podem levar ao... Tireoide. Tireoide. Isso, a tireoide, a primeira glândula que a gente tem logo após a hipófise, que acaba tendo problemas. Você disse que a hipófise está relacionada com o ciclo noite-dia, lembra? Uhum. Pois é. Todas as pessoas que dormem com luz acesa no quarto têm problemas de tireoide. Por quê? Porque ela fica o tempo todo exposta à luz. E à noite a gente tem que ficar sem luz no quarto. Tá? Por isso que é importante, que a hipófise ela acaba se descontrolando, porque a tireoide é ao contrário. A tireoide sofre por causa da exposição excessiva de luz que a hipófise sofre. Tá? E a maioria das pessoas tem problemas por causa disso aí. Então, são vários estudos que a gente teve oportunidade de poder apreciar, de estudar e comparar. Isso que eu estou falando para você são comparações que eu fiz, através de muitos trabalhos que eu li, e a gente vai chegando a essa conclusão. Então, é isso. As coisas ainda não estão ainda definidas com relação à ciência comprovada, tá? Mas é isso. Só se explica dessa forma, porque a hipófise ela comanda todo o corpo. Todos os efeitos, todos os órgãos são governados por ela. Todas as secreções que saem para esses órgãos, comandando esses órgãos, saem da hipófise e da epífise. Tá? Elas são as glândulas mais importantes que a gente tem no corpo. Sem elas, o nosso corpo não gira direito. Obrigado por compartilhar com a gente. Eu tinha certeza que alguém ia lembrar, né? Nós tivemos realmente essa aula com o Roberto, mas a grande maioria aqui não teve, né? Por isso que eu convidei o Roberto para ele estar com a gente lá nos domínios da mediunidade, porque eu queria, nos momentos certos, falar: ô Roberto, hoje eu preciso de um médico neurologista para falar para a gente. E aí, vai ser muito bom, Eduardo. Vai ser muito bom para nós. Vai ser muito interessante. A presença do Roberto vai ser muito interessante. E ele já deixou claro para mim, falou: olha, Eduardo, vamos ver direitinho dentro do livro aonde eu posso me encaixar perfeitamente. Ele falou, ele se propôs, inclusive, ele já está lendo e estudando. Ele falou: eu quero me aprofundar dessa vez em mais algumas coisas. Como ele é dessa área, eu falei: olha, vai ser muito interessante para a gente. A gente fez um término do livro Libertação, e quem fez o término do livro Libertação para a gente foi o Saulo César, né? E eu comentei com ele, falei: nós vamos estudar agora nos domínios da mediunidade. Ele falou assim para mim: interessante se você conseguir colocar um médico ou um físico. Eu falei: físico eu não tenho, mas um médico eu consigo, um neurologista. Ele falou: então vocês vão aproveitar bastante o livro. Ele é um dos nossos convidados para o ano que vem. Francesco, obrigado. Realmente foi muito, muito instrutivo. Obrigado. Só uma lembrança, Eduardo. Oi. Você colocou aí algumas fotos mostrando os efeitos físicos, né, de materialização.
É uma foto do Chico, né? Com Sim. a Madre Josefa, é isso, né? É, Irmã Josefa, né? irmã Josefa. Essa foto, ela é de um período de pesquisas que começaram a ser feitas aqui em Campinas, tá? Nós temos lá no CETREV um livro, tem dois, na realidade, dois livros que falam a respeito dessas pesquisas e desses fenômenos. E o Chico levou esse pessoal, essa médium lá para Uberaba, e o Divaldo e o... Como é que é o nome daquele parceiro do Chico? O, aquele que começou trabalhando com ele, escreveu Mas, alguns livros a é, respeito. eu lembro, eu não lembro o nome dele, mas inclusive tem alguns livros que... Valdo Vieira. Isso, o Valdo Vieira, bem lembrado. O Valdo Vieira participou desse trabalho aqui em São Paulo, junto com o Chico, a convite do pessoal do Centro Espírita, e depois ele ficou tão entusiasmado com esse trabalho que ele levou para Uberaba e realizaram as experiências novamente lá, com os mesmos controles adotados aqui em São Paulo e os mesmos resultados lá. Tem um livro a respeito, depois, se você permitir, eu coloco no grupo para o pessoal, se eles conseguirem comprar esses livros e darem uma lida, porque é uma verdadeira aula de fenômenos de materialização. Olha, por favor, compartilhe com a gente. Eu realmente, esses eu não conhecia. Eu conheço somente realmente os estudos que foram Ó, feitos pela é FEB esse com a Ana livro Prata. aqui, ó, é esse livro, Materializações Luminosas. Ah, Tá? eu já vi esse livro lá Tem no lá no Cetrel. CETREV, É, tem lá no CETREV esse livro. é E tem verdade. um outro também é, chamado O Fotógrafo dos Espíritos. É um livrinho bem insignificante que eu vi uma centena de vezes lá e falei, ó, eu vou pegar isso aí porque eu gosto de fotografia, né? Uhum. Falei, vamos ver qual é o negócio aí. E aí eu acabei conectando uma coisa com a outra, porque é o mesmo assunto, só que de um ângulo diferente, visto de um ângulo diferente. Legal. E uma aula fantástica de materializações, de fenômenos de materialização. Fantástico mesmo, porque foram assim procedimentos que foram criados por eles lá e depois utilizados em um monte de lugar. Tá? Sim. Vale a pena dar uma estudada nesses livros também. Esse livro eu Nunca realmente eu não conheço, mas compartilha com a gente que esse é um que eu acho que eu vou botar lá na sequência para mim dar uma olhada. Com certeza. Que bom. Muito obrigado, professor. Gente, quem gostaria de colocar mais alguma coisa, por favor? Oi, Eduarda, Clécia, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom te ouvir. Eu queria fazer um comentário sobre a mediunidade inconsciente, né? Que você colocou motivos para que hoje a gente tenha mediunidade consciente e quase nenhuma mais inconsciente. Eu queria frisar um dos principais motivos, na minha opinião, que é a responsabilidade. O médium precisa assumir a responsabilidade do seu trabalho mediúnico. Ele é um instrumento, é verdade, mas ele é responsável por ser um instrumento bom ou ruim, um instrumento usado para o bem ou não. Então, responsabilidade. É muito fácil a gente ter uma comunicação totalmente inconsciente e depois se desculpar com as pessoas, afinal de contas, você não se lembra, ou não controlou, ou não sabe, ou não... Então, responsabilidade, acho que é uma palavra de ordem muito importante. E com relação à materialização, os fenômenos de materialização, eu concordo com você quando eu tenho convicção de que eles não vão se repetir da maneira como já se repetiram em outros tempos. Por mais que a gente possa pensar que isso poderia ajudar as pessoas a acreditarem mais na doutrina, ou conhecerem mais da doutrina, quem não acredita, não acredita. Pode ter Jesus materializado na sua frente, vai encontrar 1000 desculpas para justificar aquilo, e então quem
que a nossa fé tem que ser trabalhada de outra maneira, de dentro para fora, não de fora para dentro, através de uma materialização. Parece ser o que resolveria, e muito, né, a questão da humanidade, de fé da humanidade, mas longe disso. Porque quem não acredita não vai acreditar de jeito nenhum, com ou sem materialização. Perfeito. Lessa, como sempre, traz a forma precisa, né, de colocar. Realmente é isso mesmo. Não adianta. Materialização não vai. Aquele que não acredita, não adianta. É perda de tempo, realmente vai encontrar sempre alguma maneira de dizer que não é dessa maneira. Perfeito, perfeito mesmo. Eduardo, você já frisou aí, nós vimos 3 vezes isso aí citado aí, os espíritos mesmo dizendo que é uma inutilidade a gente gastar tanta energia para nada, né? Porque as materializações são isso aí mesmo, né? Mas, como foi dito, né? Tinha um propósito naquela época, Sim, um propósito de chamar a atenção. Importantíssimo. Para poder divulgar o espiritismo, isso foi muito importante. Mas hoje não é mais por quê? Porque nós temos outros meios de comunicação que são muito mais amplos, que atingem um número de pessoas que naquela época não atendia. Naquela época os costumes eram diferentes. Então você pode ver que aquelas fotos que você mostrou aí, muitas eram de salões. Salões eram espetáculos montados para o pessoal ir assistir isso aí, porque aquilo virou moda em Paris, nos Estados Unidos, eram nos salões, o pessoal ia, sentava, assistia e via aquilo maravilhado, e aí eles iam atrás de mais sessões para se motivarem, né? Isso realmente teve uma utilidade, né? Mas hoje não se justifica mesmo, né? E outra, que foi frisado e que eu queria deixar, é que é o seguinte, a mediunidade é uma ferramenta, tá? Uma ferramenta que é para ser utilizada para o bem, para a caridade. Ela só se justifica através disso aí. Se a gente não usar para isso aí, então ela não é necessária. Se o médium passa por tantos problemas, dificuldades, estuda, se aplica, lê, passa horas estudando, como o Eduardo faz aí, e depois não utiliza isso aí, então perdeu o tempo dele na realidade, né? Agora, a realidade é essa, a mediunidade ela precisa ser utilizada em prol de alguma coisa. Tem que ser utilizada, porque a primeira palavra que é nos passada no Espiritismo é caridade. Então, a caridade através da mediunidade. É isso que a gente tem que fazer. Perfeito, muito bom. Márcia, por favor. Só para reafirmar o que o amigo acabou de dizer, não passou nessa primeira aula de hoje o slide, com certeza será na próxima aula, mas tem uma citação que você colocou do Emmanuel, numa reunião de Pedro Leopoldo, que ele fala, suspende a fase de materialização. Chega, não há mais essa necessidade. Vamos estudar, que foi a próxima fase. Chico escreveu, vieram os livros, André Luiz, Humberto de Campos, enfim. Então, o próprio Emmanuel alertou para isso, só reafirmando que todo mundo já falou aqui, a Cléssa e o Francisco. Suspenda. Isso, está na próxima semana esse slide. E também para reafirmar a questão do Décio, não tem uma palestra dele que eu consigo assistir uma única vez. Eu assisto todas mais de uma vez, porque são excelentes, e ele traz uma didática muito fácil de compreender. Eu que tenho dificuldade de entendimento, ainda mais assunto científico, médico, enfim. E ele traz de uma forma muito fácil, é bem, bem legal. E a gente vai utilizar muito as palestras dele nesse domínio da mediunidade, certeza. Para assistir e aproveitar muito. Quem citou Décio Iannoli Júnior foi a própria Márcia. A gente estava conversando sobre algumas outras oportunidades, alguns outros fatos que a gente vai tentar mais adiante.
E estava falando sobre o Décio, ela me falou dele, eu falei, puxa vida, olha aí, eu ia falar sobre a pineal, puxa vida, quem que eu posso... Aí eu falei, putz, tem lá a Revista Internacional de Espiritismo, a conversa do Décio. Realmente o Décio, ele tem uma linguagem bem simples, já, tá, gente? Quem procurar no YouTube vai encontrar a palestra dele. Ele realmente fala com o povão, ele fala para as pessoas, ele conversa, ele não é um palestrante que tem aquela cadência, se preocupa com as palavras, com as colocações, não. Ele é povão, ele fala e você entende ele naturalmente. É um cara muito legal, vale a pena, tá? Os livros dele também são muito bons e vale a pena. Obrigado por compartilhar com a gente. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? É Décio Iandoli Júnior. Décio Iandoli Júnior. O nome dele você encontra nos próprios slides. Eu citei em azul o nome dele. Décio Iandoli Júnior. É só abrir os slides que você vai encontrar ali o nome dele. E tem os livros dele, tem alguns livros que são dele mesmo, e tem alguns livros que foram escritos com a parceria com a Irvênia Santos Prada. Irvênia Santos Prada também é palestrante espírita, ela é da cadeira de veterinária aqui da Universidade de São Paulo, né? É chefe da cadeira de veterinária, e ela tem muito conhecimento, as palestras dela também são fantásticas. Ela tem, lógico, ela é da área de veterinária, né? Então tem muita coisa relacionada dos animais na área espiritual. É muito interessante, vale a pena. Também algo que a gente pode, quem procurar vai encontrar bastante coisa. Bom, gente, eu não vou prometer que a gravação de hoje vai ficar uma gravação muito legal, porque por diversas vezes a minha internet caiu, a fibra cai, e a gravação para e reinicializa. Eu não sei o que ele vai, no final, manter. Então, no final, eu vou ter que analisar, já deram 7 arquivos. Eu vou ter que analisar esses arquivos e ver se dá para juntar tudo isso e fazer uma aula. Eu não prometo que essa aula de hoje vai ter uma gravação muito perfeita, porque ela está muito intercortada. Tem 7 arquivos, eu vou ver se eu consigo juntar esses 7 arquivos para depois colocar no YouTube, no canal, para quem não pôde assistir. Tá? Eu peço desculpas a quem não pôde assistir, mas infelizmente a internet hoje estava muito instável, e como a gravação ela é feita diretamente no meu computador, cai, entra, ele fecha aquele arquivo e abre um novo arquivo, fecha aquele arquivo e abre um novo arquivo. E a gente nunca sabe como é que ficou os arquivos nesse fechamento e abertura. Depois eu dou uma olhada. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, não tendo mais nenhuma manifestação, ninguém. Eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigado pela presença, obrigado por vocês terem dado do seu tempo para nós aqui juntos construirmos um pouco mais do nosso entendimento. Queria agradecer a toda a equipe espiritual que nos assessorou, que nos inspirou, que nos intuiu, aos bons espíritos que estiveram presentes conosco durante todo esse estudo. Que esses nossos irmãos possam trazer a paz, trazer a tranquilidade, trazer o equilíbrio para os nossos lares, para os nossos meios de transporte, para os nossos locais de trabalho. Que a nossa consciência esteja sempre em comunhão com o Cristo nas orações, que possamos pensar em Deus, nos aproximarmos de Deus e nos colocarmos em comunicação com Deus, da mesma maneira que agora que estabelecemos esse padrão de sintonia, mantendo essa sintonia elevada em nossos ambientes, em nossas casas. E possamos, na próxima terça-feira, estarmos novamente juntos aqui, estudando, aprendendo, construindo juntos esse entendimento, esse estudo, que tem como objetivo realmente nos auxiliar, nos aproximar cada vez mais da doutrina do Cristo, a doutrina libertadora do Cristo. Agradecidos, então, a toda essa equipe espiritual,
a Jesus, aos nossos guias e mentores individuais, ao nosso anjo da guarda, e a Deus por essa oportunidade maravilhosa e nesse dia estarmos todos juntos. Encerramos com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muito amor, de muito carinho para todos nós, e que nós possamos juntos estarmos novamente reunidos na próxima terça-feira. Muito obrigado de coração a todos que puderam colaborar com a gente na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus.